Convidá-los a abrir suas Bíblias em Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esse texto ele é interessante por várias razões. Ele é um texto que oferece para a gente não só o sistema da Babilônia, em termos de relação com os povos conquistados, com relação à maneira como eles lidam com os deuses e a religiosidade dos povos conquistados, mas o quanto ele fala aos nossos dias de hoje, numa espécie de possível caracterização do nosso tempo como um tempo muito semelhante ao do sistema babilônico. Eu começo, em primeiro lugar, chamando a atenção para o contexto. Eu acho que ninguém melhor do que Calvino descreveu o contexto dessa passagem de forma muito precisa. Não foi Nabucodonosor que conquistou o povo de Judá. Não foi Nabucodonosor, com o seu império, que conseguiu o que conseguiu. O livro de Daniel começa dizendo que o Senhor entregou nas mãos dele. Ou seja, Deus entregou o rei de Judá e entregou junto com os utensílios do templo nas mãos de Nabucodonosor. Em outras palavras, o que nós vemos acontecer com o povo de Deus não é fruto da agência, da inteligência, do estratagema de Nabucodonosor, mas é um propósito divino. Há um propósito divino no cativeiro babilônico. E esse propósito é um propósito que corresponde, inclusive, com o tratamento do seu povo. Esse cativeiro babilônico pode ser descrito a partir desse texto de diversas formas. Há vários elementos que a gente poderia trazer à luz aqui e explicitar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 elementos importantes, porque julgo eles serem importantes para refletir sobre a pergunta: hoje, Deus é uma opção entre todas as opções no mercado religioso de cosmovisão e de ideologias e princípios de direção, não é? De diretriz para a vida? Eu queria chamar a atenção para 3 pontos que considero serem os 3 pontos mais desafiadores da cultura plural que a gente vive hoje. Em primeiro lugar, o próprio pluralismo como uma cosmovisão, não como um dado da realidade. Em segundo lugar, o negacionismo da realidade. E, em terceiro lugar, o desenraizamento. Eu vou explicar os 3 como uma estratégia básica de Nabucodonosor e que ela facilmente é percebida nos dias de hoje, na maneira como a relação entre o universo plural que a gente vive e o discurso singular do cristianismo é desafiado. Observe que Nabucodonosor não conquista, portanto, de acordo com a narrativa de Daniel, o povo de Deus, mas o povo de Deus é entregue nas mãos de Nabucodonosor. O que Nabucodonosor faz? Ele retira o povo do seu habitat natural,
retira ele do seu lugar natural, retira ele do seu contexto natural e coloca ele num outro contexto, numa outra realidade. Quando a gente lê, se me falha a memória, Salmo 137, lá diz, né, às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, e nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos pediam que entoássemos o cântico do Senhor, mas como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Ou seja, eles estão numa terra estranha, num lugar inóspito, num lugar estranho, o lugar não é adequado, não é pelo menos o lugar que eles estavam eles tinham sido formados, eles são, portanto, tirados de uma realidade e colocados numa realidade completamente diferente daquela que eles viviam. Essa estratégia é muito interessante porque ela começa, em primeiro lugar, trabalhando com as elites. É a elite do povo de Deus, é a elite daqueles que representam a juventude no sentido mais promissor, aqueles que, de alguma forma, já eram e já possuíam inteligência, já possuíam a sua nobreza, mas que agora expandiriam a sua inteligência, conhecendo a cultura dos caldeus e, ao mesmo tempo, vivendo de forma nobre, com a nobreza babilônica. Então, o que é curioso nesse primeiro movimento de Nabucodonosor? Colocar todos aqueles jovens que representavam a elite do povo de Deus num contexto em que eles veriam, em primeiro lugar, o símbolo religioso da unidade religiosa do povo de Deus ao lado de todos os outros ídolos e de todas as outras possibilidades de adoração e de culto, de reverência que acontecia no contexto babilônico. Ou seja, qual é o primeiro movimento? Ao tirá-los de sua terra, eles agora são obrigados a, nesse mundo, em primeiro lugar, lidar com o pluralismo. Deixa eu explicar de maneira rápida e precisa o pluralismo, porque eu acho que a gente ainda patina um pouco nessa discussão e às vezes quando a gente não discute bem os termos, às vezes não fica muito claro, a gente já pressupõe que pluralismo é uma questão inquestionável, e eu não acho que o pluralismo seja uma questão que a gente deva aceitar sem questionamento, de forma crítica. O pluralismo ele deve, em primeiro lugar, ser visto como uma cosmovisão, como o próprio sufixo presume. Ele é uma visão de mundo. É diferente quando eu falo da pluralidade. A pluralidade não. A pluralidade é uma ordem criacional, é da ordem da criação de Deus, eu não posso negar. É como 2 mais 2 igual a 4, a menor distância entre dois pontos do plano é uma reta, o todo é maior do que as suas partes. É uma ordem. Não tem como a gente negar, sob pena de ser irracional. A pluralidade é inegável. Não discutimos pluralidade, não questionamos pluralidade. Quem questiona a pluralidade, quem nega a pluralidade, nega um dado criacional, não está agindo de forma racional e, portanto, não reflete a doutrina das Escrituras. Por outro lado, o pluralismo deve ser colocado como uma visão de mundo. E como uma visão de mundo, o pluralismo não pode ser visto de maneira unívoca. O que eu quero dizer com isso? Que sequer a gente poderia falar em pluralismos, pluralismos. A ideia de que existem várias possibilidades de conceber o pluralismo, mas, em tese, a base fundamental do pluralismo é o princípio do relativismo. Todas as perspectivas são válidas. É por isso que o pluralismo ele se torna um grande desafio para a gente, mas ao mesmo tempo insustentável. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente o drama do Monark, quando levantou aquela questão da possibilidade de defesa da visão de mundo nazista. E aí houve uma reação muito negativa, muito forte, não é? Muito contrária. No universo pluralista, afirmado até as últimas categorias, não se poderia condenar monarca. Porque se todas as visões de mundo são válidas, por que não seria válida a visão de mundo nazista? Então, ela só é colocada como uma questão quando a própria comunidade que se diz pluralista não é tão pluralista assim. Ou seja, o pluralismo não é levado até as últimas consequências entre os próprios pluralistas. Os próprios pluralistas não conseguem, não suportam a sua própria visão de mundo, mas impõem essa visão de mundo sob pena de irracionalismo, provocando a
todas as manifestações de pensamento a obrigatoriedade de serem colocadas lado a lado. Esse movimento é muito claro em Nabucodonosor ao colocar os utensílios do templo que simbolizam o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que está acima de todos e que não nega a pluralidade, mas jamais seria uma teologia amparada por um pluralismo dessa natureza, é forçado a colocar, a ser visto ao lado de outros tantos deuses. Então imagine que esses jovens, essa elite, agora está num outro universo, e nesse universo pluralista, tá certo? A sua visão de mundo é colocada ao lado de todas as outras visões de mundo, como se ela fosse igual a todas as outras. Então isso é provocar nessa elite a ideia de que, olha, o pluralismo, ele não parece ser algo que compromete a visão de mundo bíblica. Segunda estratégia de Nabucodonosor é o próprio negacionismo. Você vai ver que essa elite é tirada de um contexto de guerra, um contexto de opressão, um contexto de perdas, mas é colocada dentro de um palácio para comer do bom e do melhor. Quem é que vai achar que está perdendo alguma coisa convivendo com o bom e do melhor? Não está faltando nada, o MEC me aceitou, eu já tenho o carimbo do MEC, eu já estou aprovado, o que eu estou falando está sendo aplaudido por todo mundo, a comunidade científica me aceita, eu estou vivendo bem nessa comunidade, eu não provoco ninguém, eles também não me provocam, eu estou num ambiente muito pacífico, eu estou aqui. Não parece que isso aqui é tão ruim assim, não. Receber bolsa da CAPES, do CNPq, da FAPESP, e depois ainda poder viajar para fora do país, ainda com uma bolsa para 2 anos, ficar estudando fora. Não, isso não parece tão ruim assim, não. Acho que essa crise do secularismo é uma invenção conspiratória de evangélico que não quer estudar. Não é possível. E aí a gente olha para a nossa Babilônia hoje, ela é chique demais, ela é poderosa, ela tem tudo do bom e do melhor, e aí a gente não consegue perceber que a gente está num cativeiro, que a gente é peregrino, que a gente é estrangeiro. A gente perdeu a noção de que a gente é sempre estranho. Então a gente começa a se sentir não como mais estrangeiro na Babilônia, a gente se sente um babilônico, porque a gente já está falando a língua dos babilônicos, a gente já está convivendo de uma tal maneira que a indistinção não aparece. O testemunho fiel é colocado para debaixo do tapete. E o que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente tem que estudar, tem que ter consciência, tem que se envolver com a cultura, tem que atuar na esfera pública, mas não a qualquer preço, não a preço de perder o testemunho fiel. Então a gente tem que enfrentar a cultura, tem que se envolver com a cultura, mas a gente não pode cair na cilada que é se envolvendo com a cultura, ser apaixonado por ela, de uma tal maneira que não consegue mais enxergar os seus problemas, os seus erros, inclusive a sua hostilidade com a nossa visão de mundo quando pregada na sua pureza. Então, o negacionismo é essa maneira de conduzir aqueles que estão, de alguma forma, num contexto de privilégios, se perguntar, eu acho que isso aqui não é tão ruim assim, a realidade não é tão caótica e tão negativa como eu pensava que era. A terceira e última, e com ela eu encerro, é o desenraizamento. Olha como ele consegue. Quais são os 3 nomes dos amigos de Daniel? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Está vendo como você só lembra o nome pagão? Ele conseguiu. Ele exatamente conseguiu. O nome pagão é o nome que a gente lembra dos caras. A gente não lembra o nome bíblico deles, o nome que foi dado para eles. Esse desenraizamento começa pela história do nome. Não é? Quando você diz assim, olha que coisa curiosa, porque para a nossa cultura isso não é tão forte, mas para eles o nome não é só um nome. Para a gente é só uma forma de identificar a gente no RG, para a gente não ser distinto. A gente tem uma distinção. Mas para o povo de Deus, o nome é a mesma coisa que a história. Então é como se eu estivesse dizendo assim, eu sou eu e o meu nome, esse meu nome é a minha história de vida, a minha história com Deus. E a história de cada um dos nomes é a história deles com Deus. É a história deles com o que Deus realizou. Então não tem como eles olharem, dizerem o nome deles e eles não lembrarem da história deles com Deus. O desenraizamento é o esquecimento de onde a gente veio. Tem muita gente querendo se envolver com a cultura.
mas sob o preço de esquecer da sua casa, esquecer do seu povo, esquecer de ser estrangeiro, porque é fogo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando a gente vai estudar fora, você pode estudar uma língua para valer, pode, você vai se envolver. E sabe qual é a maior tentação no primeiro momento? Você vai lá ficar os 6 primeiros meses, você quer falar de um jeito que ninguém te reconheça, não tem como. Está entendendo? O sujeito vai chegar lá na Alemanha e vai dizer, wie geht es Ihnen? Aí você vai falar assim, não, esse é do Nordeste. Wie geht es Ihnen? Esse é do Rio. Na hora, não tem jeito, passa, o sotaque passa. Você vai tentar falar de um jeito que não... mas esse seu sotaque, de onde é, você não é daqui. Porque é o medo de você não se sentir acolhido, ser estrangeiro, você vai ser sempre o outro. E não tem jeito, quando você está lá fora, você é o outro. Você vai fazer de tudo para querer ser e se identificar com a cultura que você quer se envolver. E aí você pode desenvolver um certo desenraizamento da sua própria cultura e amar a outra cultura de uma tal maneira que esse amor pela cultura se torna a necessidade de ser amado por ela. E eu acho que a gente vive a crise do desenraizamento, que é o desejo de ser aceito pela cultura dominante, pela cultura secularizada e pluralista dos nossos dias. Então, a gente tem vergonha de falar o que a gente pensa, ou então, se a gente tiver que falar, a gente vai ter que dizer com muito cuidado. A gente não consegue ter aquela capacidade de, ao mesmo tempo, ser sensível, falar de um jeito que não seja o sujeito que vai operar com serrote enferrujado, sabe? Porque hoje eu acho que a gente tem, hoje a maior parte do nosso sofrimento na esfera pública, a gente acredita que eu não estou dizendo para você, é linguagem. A gente é ruim de linguagem, pelo amor de Deus. A gente vai para a esfera pública, a gente usa serrote enferrujado, a gente usa as piores palavras, a gente não consegue pensar as melhores palavras, a gente não consegue falar, a gente tem um problema de educação. Mas não é uma questão de ser... Não é de ser aceito, não. A gente tem que falar o que a gente pensa, mas não precisa ser estúpido, não precisa ser ignorante. Quem foi que disse? Essa retórica da ignorância como a retórica da confiabilidade, ou da pureza, ou da defesa do Evangelho, ela é só retórica. É possível você usar uma retórica extremamente truculenta e ser realmente um animal, uma besta fera, que deveria ficar dentro de uma jaula mesmo. Mas não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é de saber fazer a oposição ao mundo que a gente está vivendo, sabendo as nossas raízes, sem ter vergonha de onde a gente veio. Eu sei que hoje está difícil ser evangélico. Você está na faculdade, alguém pensa, o que você é? Eu sou evangélico. Aí você já sabe que a pessoa vai criar aquela imagem de você, né? Vai te colocar dentro daquela caixinha. Qual é o problema? Está com nojinho? Não quer ser identificado com o evangélico? Por quê? Você está preocupado com a sua reputação? É isso mesmo? Jesus, o teu Senhor, foi espancado, colocaram coroas de espinho, ridicularizaram, chamaram, és mesmo o rei dos judeus, e você está aí com nojinho porque as pessoas estão te confundindo com o evangélico, aí você vai querer mudar de não sou protestante, sou reformado, só para não se parecer com o evangelho, para você não ficar sujinho na esfera pública. Não, meus irmãos, não é esse o caminho. O melhor caminho não é nos separar, mostrar que a gente é superior. Isso é uma maneira de a gente olhar sem humildade nenhuma. É como se nós nos considerássemos uma casta superior, como se a igreja fosse sempre assim, de duas classes. A classe de cima do Titanic, não é? Toda arrumadinha, reformadinha, cheirosinha, limpinha, e a classe de baixo, que é a classe dos vagabundos, não é? Dos golhardos, para usar os termos da teologia medieval, os teólogos arruaceiros, os picafumos, aqueles que não estudam porque não querem saber de teologia, só querem azarar com a teologia. O que eu estou dizendo para vocês hoje, e que é uma preocupação verdadeira, diz respeito ao nosso testemunho na arena pública. A vergonha de ser evangélico não pode nos fazer se sentir melhores.
alguma coisa a gente tem que aprender daquele cheiro de morte, aquele perfume desagradável que acompanha o testemunho de todo crente fiel na esfera pública. Eu não estou dizendo para a gente abandonar a esfera pública e nem estou dizendo para a gente ser o estraga-prazer. Eu estou dizendo o que Paulo um dia disse a Timóteo, com isso eu encerro, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz: conjuro-te diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Insta, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, exorta com toda longanimidade e doutrina. Veja o que ele diz: prega a palavra, insta, esteja a postos, como um soldado que está a postos, esperando o comando, tá certo? Prega a palavra. E aí ele diz: há kairos e kairos, no bom tempo, no tempo em que todo mundo quer ser evangélico, na hora em que todo mundo diz assim: nossa, que legal é ser evangélico, mas também pregar no akairos, quando tudo parece convergir contrário ao evangelho. Ou seja, esse texto que é usado para o pregador chato, sabe? O pregador chato adora usar esse texto. A Bíblia diz que é para pregar. Então, se eu prego evangelho em casamento, prego evangelho em aniversário de criança, eu prego evangelho em qualquer lugar. O cara não consegue perceber que o texto não está dizendo que é para ele ser chato e ser inconveniente, insensível para os contextos. Não, o texto está dizendo que ele tem que aprender a pregar quando as pessoas não querem ouvir o evangelho. Aprender a pregar quando pregar o evangelho significa não ter reputação, não ter reconhecimento, não ter aplauso. A gente quer pregar e quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, quer ser bem visto, mas a gente tem que aprender também a sentir na carne a oposição do evangelho, sem que as pessoas se oponham por causa de nossas idiosincrasias, que as pessoas se oponham por causa das ideias, por causa do que a gente está pregando, ensinando, desafiando a cultura, mas não por causa da nossa bizarrice, por causa do nosso jeito esquisito, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com ser fiel e de ser testemunha fiel das Escrituras. Só assim a gente vai conseguir desarmar a arapuca que o sistema babilônico armou para a gente, a arapuca do pluralismo, a arapuca do negacionismo e a arapuca do desenraizamento. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.